Olá, boa tarde. Abrindo novamente uma janela, dessa vez para conversar sobre filosofia, mais especificamente sobre a peste. Bem-vindo, Leandson. Olá, boa tarde, Davi. Boa tarde, pessoal que está aí começando a entrar na nossa live. Para a gente conversar um pouco hoje sobre filosofia, literatura e os acontecimentos atuais que estão acontecendo por conta da pandemia, né? A gente falar um pouco aí sobre o livro A Peste. Exatamente, a gente está aqui com o Leandson, direto do Instagram, de Fortaleza. Sejam bem-vindos todos que se sentirem convidados a acompanhar. Como o Leandro estava falando, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e literatura, ou literatura e filosofia, nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo. E como eu abri, né, aqui a live, né, talvez algumas pessoas não conheçam o Leandro, ou talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou o Davi, eu sou primo do Leandson, né? E Leandson é filósofo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em filosofia. Fala aí um pouquinho. Eu sou mestre em filosofia pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Também fiz a minha graduação lá, licenciatura e bacharelado. E aí, o próprio bacharelado, eu fiz a minha monografia em Albert Camus e o mestrado também em Albert Camus, né? Mestrado em ética e política. E aí, a minha formação nessa área, a monografia foi sobre a questão do absurdo em Camus e o mestrado sobre a questão ética e política e a questão do engajamento em Camus, utilizando sempre a questão da literatura e da filosofia em Camus. Bacana. É, o Camus é um autor, né, que argelino, franco-argelino, e é visto como filósofo, né, mas algumas pessoas percebem ele apenas como literatura. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o autor, Leandro, antes de entrar assim, no conteúdo mais propriamente dito. Sim, o Camus ele era franco-argelino, né, como eu disse, nascido na Argélia, era considerado um Pierre Noir, né? Na época que a Argélia ainda era uma colônia da França, ele nasceu em 1913, faleceu num acidente de carro em 1960 e ele tem essa questão mesmo de não ser considerado filósofo tradicionalmente, né? Assim, mas de um tempo para cá ele começou a ser estudado dentro da filosofia com mais afinco, assim, mas sempre lembrando dessa conexão dele com a literatura. É, ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Também ficou conhecido muito, assim, ele é conhecido pelo livro O Estrangeiro, né? Por isso que ele é sempre lembrado na letras, né? Ele é sempre lembrado pessoal da literatura, porque ele era também escreveu o livro Além da Peste, O Estrangeiro, também ficou muito conhecido com o livro A Queda, de 1956, A Peste, de 1947 e O Estrangeiro, em 42. E aí tem uma questão de método, né? É, como era a filosofia dele, a literatura? Era, na época, muito parecido com Simone de Beauvoir, o Sartre. E o Sartre, no sentido de escrever não só filosoficamente assim ensaios, mas também
através da literatura. Sempre ele escrevia um romance, a primeira parte da juventude dele, o método de escrever o ciclo do absurdo, que ele chama, um romance, uma peça de teatro e e um ensaio filosófico. No caso, na juventude, O Estrangeiro, que era um romance, a peça de teatro Calígula e o ensaio O Mito de Sísifo, né? E na maturidade, aí o ciclo da revolta, que aí ele vai escrever A Peste, O Homem Revoltado e a peça Os Justos. Mas além disso, ele teve outros métodos de escrita, né? Ele também, além da peça Os Justos, nessa época ele escreveu também Estado de Sítio, que é também uma peça de teatro assim que dá para fazer uma conexão com a peste, com o Homem Revoltado. E também na maturidade, na juventude, ele escreveu também a peça O Mal Entendido. Mas também o Camus ficou conhecido pela questão do engajamento na resistência, a resistência francesa contra a ocupação nazista na França, né? Então ele foi um escritor multifacetado, né? Escreveu contos e também escreveu como jornalista, escreveu ensaios, escreveu romances, dramaturgo, ele era ator também, ele era um escritor multifacetado que se engajou muito na questão da resistência no jornal clandestino Combate, que era o principal jornal clandestino contra a ocupação nazista na França. E na juventude ele já tinha escrito em outros jornais na Argélia, e aí como ele era tuberculoso, ele não pôde ser professor de filosofia, não foi aceito, né? Então ele trabalhou em outras áreas, muito com teatro e como jornalista. Legal, uma pequena biografia, né, desse autor que é incrível na contribuição que ele fez, né, para reflexões da vida, né? E ele é classificado, né, se podemos usar esse termo, como existencialista, né? E, e aí fala um pouquinho do que significa essa categoria. Na verdade, ele mesmo se dizia que não era existencialista, né? Ele dizia que achava estranho quando tinha essa aproximação dele com o Sartre, porque ele tinha coisas semelhantes, né? Mas ele mesmo não se dizia existencialista. Ele tinha diferenças dele com o Sartre, né? Eles foram muito amigos na juventude, e aí o Sartre já era famoso, já era um professor bem considerado na França, quando ele apareceu, assim, ainda jovem, e depois eles romperam, né, na maturidade, por uma questão até ideológica, no sentido de que o Camus, ele era, na filosofia política dele, era como o que a gente chamou de, talvez, de uma terceira via, né, porque na polarização, ou você era do lado da União Soviética, ou você era do lado do capitalismo, né, e aí o Sartre, ele assumiu posições com a Simone de Beauvoir a favor do comunismo, e o Camus, ele sempre foi uma terceira via, ele não aceitava nenhum nem o outro, nem o capitalismo, nem o socialismo daquela forma que é o chamado socialismo real, né? E aí ele ficou um pouco esquecido, assim, por essa polarização, né? Mas ele sempre denunciou os totalitarismos de toda forma, crítico do Estado. Mas ele tem essa questão existencial, né? Desde a juventude, a questão do absurdo, né? As categorias que ele utiliza bem parecidas com o Sartre, as influências de filósofos que são considerados existencialistas também, né? Como o próprio Kierkegaard, Pascal, e o Heidegger, todos esses filósofos que tratam da questão da existência, Nietzsche também, ele teve influência, mas ele queria se distanciar um pouco do Sartre por questões de método, né? Até a própria literatura dele, ele chamava os romances do Sartre de romances de tese, que é no sentido de que tem mais filosofia do que literatura. Você se diferencia, né? Os romances do Camus não eram
como as do engajamento do Sartre. Ele tá nessa nesse ciclo, né, do existencialismo que chamam de existencialismo ateu e o existencialismo cristão, né, que o Sartre dividiu assim, né. Ele dizia que ele e o Heidegger eram existencialistas ateus, mas o próprio Heidegger disse também para ele que não era existencialista, né? O Heidegger escreveu em francês, que era para ele saber que estava falando para ele, ó, não sou, mas tinha influência. E os existencialistas chamados cristãos, né, como a influência do próprio Pascal, Kierkegaard, Gabriel Marcel, o Karl Jaspers, né, que também, eu posso falar um pouco mais na frente, tiveram, né, os pensadores cristãos num engajamento contra o nazismo na França, e aí isso entra um pouco também, que eu vou falar um pouco sobre a solidariedade, né, na peste, sobre essa questão dentro do livro A Peste no Engajamento contra o Nazismo, né? Que eu gosto de falar, na verdade, de nipo-nazi-fascismo, né? Porque aí, na verdade, a gente fala muito nazismo, mas esquece que o Japão também, né, estava contra os aliados, né, os chamados aliados, e na Itália também, né, o fascismo lá do Mussolini e o Franco na Espanha, né? Então, assim, a gente fala muito do nazismo, mas foi um pouco mais amplo do que isso. Legal. Eu já ouvi tu falando, já ah, escutei ah, algumas reflexões tuas, né, a respeito do existencialismo do Camus, da diferença, né, que ele tem com Sartre e tal. E aí uma das coisas que eu lembro é a diferença da percepção de absurdo, né, que tu até comentou agora. E, e aí, não sei se tu pode falar disso depois, quando estiver falando mais da peste, ou se cabe falar antes de falar mais da peste, assim, essa percepção que tinha de diferente, né, do existencialismo deles dois. Ah, sim, é porque, em certo sentido, o Camus vai dizer que o absurdo é o ponto de partida, né? E eu acho que ele considerava que o Sartre, com a náusea, né, tinha chegado era o ponto de chegada, chegou no absurdo, com a náusea, o ser e o nada. E o Camus diz, não, constatar o absurdo é só o ponto de partida, né? O absurdo que é a falta de sentido, a falta de sentido do mundo, a relação nossa com a natureza, na trajetória, principalmente do niilismo europeu, né? Assim, a constatação da falta de sentido, o processo de secularização, né? Assim, muito forte, a Europa, questão na, na Alemanha, o distanciamento, né, entre a religião, o sentido religioso e, e a vida, né, no sentido assim de a contradição, né, ele vai dizer que o absurdo é a nossa busca pelo sentido e constatar a falta de sentido dela, que aí ele vai trabalhar isso mais no mito de Sísifo e no estrangeiro. E aí ele vai dizer, sim, e o que é que a gente faz com isso agora, né? É o ponto de partida. Como viver diante da absurdidade. E o Sartre, ele vai chegar lá. E aí, o que fazer com isso? Aí, o que é que acontece? O Camus, ele já era engajado desde a Argélia, né? Desde a juventude na Argélia. E o Sartre, ele era apenas um intelectual, né? Nos cafés da França. E depois é que o Sartre vai escrever sobre a questão do engajamento, mas assim, já bem tardio. Ele vai comparado com Camus, né? Ele já tinha uma vivência daquilo. E aí ele vai pensar o Sartre, né? O que fazer depois de chegar no absurdo. Mas o Camus tinha como o absurdo era um ponto de partida.
Legal. É uma lembrança que eu tenho, né, de te ouvir falar e que me faz ter uma conexão, por mais que não conheça muito bem o autor, né, ter lido O Estrangeiro, ter lido A Queda, mas apenas isso, e do Sartre ter lido apenas A Náusea, é, mas essa ideia, né, de que já que a vida é um absurdo, então temos, digamos assim, todas as possibilidades, né? E, e aí, o que fazemos então diante disso? Aí eu acho que é um ponto que ele traz uma potência, né? Você está diante de algo que, já que não faz sentido, então eu posso criar um sentido a partir daqui. Pelo menos é a minha percepção, né? E aí cria-se uma potência maior do que eu chegar numa parede e dizer assim, diante de tudo isso, nada faz sentido, então aqui se estanca, né? E aí eu acho interessante essa ideia de partir do absurdo. Mas então, vê aí se tu quer entrar já na peste, né? Ah, a gente pensou essa conversa para falar, né, sobre um pouco sobre esse livro que fala sobre a percepção que o Camus teve da peste negra, né, se eu entendi corretamente. E já que estamos vivenciando esse contexto de uma doença global que nos afeta a todos e mudou nosso modo de vida de forma tão abrupta, o que que o livro A Peste pode nos auxiliar ou nos permitir reflexões nesse momento? A peste faz parte do ciclo da revolta, né? Que é já no pós-guerra. Ele passou 10 anos escrevendo esse livro, mais ou menos, se eu não me engano. Ele começou a escrever já durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra. Tem os rascunhos deles que indicam, né? Que ele já tinha começado aí. Só foi publicar em 1947. E aí, como eu falei, ele não é considerado assim um filósofo por uma questão de método, mas hoje o que a gente se entende por filosofia, né, que é uma coisa muito mais ampla do que ele mesmo dizia, eu não sou filósofo, só escrevo o que eu vivi, né? Porque se a filosofia é isso daí, né, que é no sentido de uma apatia, se a filosofia é essa apatia ser um acadêmico em plena guerra, né? Era uma crítica que ele tinha. Então eu não sou filósofo, mas no sentido que a gente entende como filosofia hoje, a gente tem que pensar a partir dessa metodologia. E aí nos cadernos dele tinha uma anotação muito interessante que ele dizia o seguinte: não se pensa senão por imagens. Se queres ser filósofo, escreva romances. Então ele considera a literatura como uma forma, também um método de filosofar a partir de imagem, né? A potência da imagem como uma forma de pensamento. E aí, da peste, ele vai criar essa uma alegoria, né? Na verdade, ele pesquisou sobre pestes mesmo que aconteceram, e aí é uma alegoria, a gente pode dizer que é uma alegoria do nazismo, né? Uma alegoria dos totalitarismos, de um simbolismo a partir da literatura, que aí a gente pode pensar em duas questões, a questão política, ética política, e uma questão metafísica, né? Uma questão de realmente a peste como uma doença, literalmente, né? E aí eu penso muito hoje na questão do não humano, né? O não humano está interferindo na humanidade e a natureza, né? Que aí, no sentido, posso falar nesse sentido metafísico, de pensar a peste como lembrar da nossa finitude, né? Da nossa irremediável finitude, no sentido de que a gente caminha para a morte, né? Nos lembra de que a gente caminha para a morte. Então, no sentido literal, a peste pode literal nesse sentido da natureza, né? A peste
como a questão da morte mesmo, que inevitavelmente chega, né? E no sentido político, de uma alegoria do nazismo, né, ou dos totalitarismos, de qualquer sistema político como uma peste. Ele não é engajado, a literatura dele não é engajada no sentido sartreano de escrever ali sobre o que está acontecendo no momento e eu vou fazer um romance falando daquilo, né, apesar de que ele tinha um engajamento, pensava de outra forma. Mas ele escreve alegoricamente, né, vamos dizer assim, um simbolismo alegórico, um realismo alegórico de pensar a realidade com alegoria. Aí se encaixa, se você for ler A Peste pensando, por exemplo, na ditadura militar no Brasil, você vai fazer conexões ali, né? E essa é a potência também da literatura, nesse sentido, né? De você pode ter inúmeras interpretações, você pode pensar muitas coisas e sempre ir fazendo uma conexão com a sua intuição de vários momentos. E aí a peste, ele fala de uma peste de ratos, né? As pessoas começam a morrer. Sempre os livros dele começam com a morte, né? Com uma morte, eu já reparei nisso. O Estrangeiro, né? Fala da morte da mãe dele. A Queda, que é o suicídio, né? Lá, uma tentativa do suicídio da mulher que se joga da ponte. O próprio mito de Sísifo, ele fala que a questão do suicídio é a questão principal da filosofia, né? Sempre, e no Homem Revoltado vai começar falando sobre a recusa do assassinato. Então a morte como uma absurdidade mais evidente. E aí nesse sentido, né, começa com a morte, como aconteceu literalmente aqui recentemente, né? Uma pessoa morreu, aí era uma peste de ratos, né? E aí depois foi aumentando o número, as pessoas continuavam vivendo a sua vida normalmente. E aí depois teve que entrar em quarentena e, e ele relata toda essa situação, né, também de uma situação de isolamento e de exílio, né, que é uma coisa que aconteceu com ele teve que se exilar. Ele tinha planos de ir e conhecer a Grécia, o Mediterrâneo, na juventude, mas aí ele teve que se engajar. Ele foi para a França. Ele foi para a França ser o redator-chefe, o editor-chefe do jornal O Combate. E aí ele acabou tendo que se isolar da esposa dele, né, da família que ficou. E aí, de certa forma, é muito parecido, né, com a nossa situação. E aí entra a questão do combate à peste no sentido, né, de realmente de a gente defender a nossa vida, né, defender a vida no sentido mesmo metafísico, né, a gente está sempre, o ser humano sempre pensando em como adiar a morte, né, e aí um dos personagens é um médico, né, tem um jornalista que narra, aí tem o padre, que no começo o padre, ele justifica, né, como muitos religiosos estão fazendo hoje, né, justificando como uma praga, e aí ele como um castigo, e aí ele não se envolve, e aí depois ele vê, né, com a morte de uma criança, ele vê da necessidade de se engajar e de combater a peste, aí no sentido alegórico, né, na resistência, né, combater as pestes políticas que assolam o nosso tempo, e a peste sanitária mesmo, a peste biológica. E aí entra a questão da solidariedade aí também, né, que chama de certa forma de um engajamento ecumênico, né, que o Camille disse até que o padre lá, foi tipo uma homenagem aos cristãos, né, os padres que entraram na resistência ao nazismo na França, inclusive Manuel Monnier, por exemplo, né, que é considerado um existencialista cristão,
eles tinham um jornal Spirit, né? Os cristãos, eles foram os primeiros, né? A se engajar lá contra o nazismo. Então, aí é ecumênico nesse sentido, né? De pensar que estamos todos no mesmo barco, né? Em certo sentido, a humanidade, de que todos vamos morrer, e também no sentido político, né? Então, a questão ideológica, se você é ateu, se você é da religião tal, se você é um padre, é, isso aí fica para outras questões. No momento da urgência, era necessário todo mundo participar, né, nas brigadas sanitárias lá do livro, né? Tô dando uns spoilers assim, mas faz parte, né? Não é uma leitura comentada, mas são comentários, né, a respeito do livro. Ele chega a colocar alguma ideia de onde surge essa conexão com as pessoas, a, digamos assim, superação temporária das diferenças para que haja esse engajamento? Fica alguma ideia latente sobre isso? Eu vejo assim que é na questão prática mesmo, quando você começa a ver é, que, que ou a gente se une, ou vai todo mundo morrer, ou, ou, ou a gente se fica com discussões que não são tão importantes, e aí se isola, né? Eu acho que essa é uma solidariedade metafísica, assim, no sentido de ontológico, de que está todo mundo. Essa percepção que eu acho que é até natural, a gente mesmo, assim, na nossa realidade, a gente vê até políticos conservadores, talvez eu fico pensando hoje, né? Se eles não estão mudando de opinião, o, quem, quem era contra o SUS, quem era a favor de um Estado mínimo, de repente está percebendo que o mercado não pode dominar tudo. Isso foi uma questão, inclusive na França, né? O Emmanuel Macron falou sobre isso, né? De que saúde não é algo que tem que ser mínimo, né? Precisa de um Estado forte para em situações como essa e outras pestes que a gente tem, né? Na nosso dia a dia, ter como a humanidade se manter, né? O Camus, ele foi o primeiro a criticar a questão da bomba atômica, né? Por exemplo, no outro dia depois da bomba, muita gente estava comemorando, né? Os jornais estavam comemorando a questão da bomba, porque tinha acabado a guerra e tinha um potencial científico, né? Ali. Só que fazendo essa conexão com a peste, a questão da morte, né? Ele já colocava que dali em diante a gente estava começando a pensar em como manter a humanidade, a humanidade não se desfazer, né, o mundo não se desfazer. A gente passou a um estágio de, em vez de pensar em como construir um mundo melhor, talvez chegou a um ponto de que a gente tem que pensar em como a gente não se autodestruir, né? E aí, fazendo essa conexão com a peste, né, fica o alerta em vários sentidos, né, no político, no biológico, da questão da nossa saúde, né. Ele vai escrever um editorial que é chamado Salvar os Corpos, né, salvar os corpos. A gente tem que... Por isso que também é uma coisa que ele se diferencia um pouco do Sartre, do existencialismo, é a questão da revolução, né. Ele vai falar da revolta, porque a revolução dá uma ideia de cristalização, né, de que a gente vai chegar no mundo perfeito e aí não vai mais precisar de mais nada, né, como se o paraíso na Terra, né, que era uma utopia muito ligada ao marxismo, né? E aí ele vai colocar a revolta como algo constante, né, mesmo em sociedades mais pro lado do socialismo, assim, na prática,
a revolta é necessário continuar, né? Tem que sempre se não se deixar se cristalizar numa ideia, numa utopia. E aí, fazendo conexão com a tua pergunta, né? A questão da solidariedade vem talvez uma vivência prática, né? De a gente perceber de, de que de que se a gente não tiver uma atitude solidária e partir para o egoísmo, vai ser difícil a humanidade se manter, né? O mundo se manter. Sim, parece um grande convite, né, que a gente está tendo de perceber essas limitações que a gente tem e para onde a gente pode caminhar. E aí o que eu acho interessante é que quando a gente lê esses livros, tipo A Peste, ou entra em contato com essas reflexões que, que ele traz, né, a gente percebe que esse convite, né, de ter essa compreensão de cooperação, né, ele já existe há bastante tempo, né, da percepção de que somos uh, somos uma espécie, né, somos uma unidade de que nos identificamos enquanto seres humanos e que precisamos cooperar uns com os outros, e sem essa cooperação não é viável a existência, né? E aí determinadas situações se transformam e criam uma dificuldade, um desafio mais abrangente ou mais agudo para que esse princípio de cooperação se torne mais claro, né? Mais nítido da necessidade disso. Aí às vezes eu tenho uma sensação que isso é quase que um instinto biológico, assim, quando a gente se perde muito na, nas construções sociais externas que a gente vai se engajando, né? Aí vem um instinto biológico e diz assim: opa, vocês estão se enrolando aí, tem alguma coisa mais urgente que vocês não estão dando conta. E aí esse instinto de preservação vai e fala mais alto para diante de uma situação de crise para que a gente se dê conta de algo que vai além dessas relações sociais historicamente construídas, né, socialmente construídas. Infelizmente, é preciso, às vezes, acontecer uma tragédia ou algo assim para as pessoas começarem a tomar consciência de que há uma necessidade, né, de um mundo diferente nesse sentido, porque muitas pessoas já percebem isso bem antes, né? Assim, não precisa ter acontecido uma tragédia como essa no mundo para perceber de que o rumo que a gente está tomando ecológico, né? O rumo que a gente está tomando social, de destruição do planeta, em que se trocou a questão que a gente estava falando do processo de secularização, né? De que se trocou Deus pelo dinheiro, né? Hoje Deus é o dinheiro, de que esse caminho não não existe uma possibilidade de que a gente dure muito tempo, né? Alguns pensadores dizem que é mais fácil hoje o mundo acabar do que o capitalismo acabar, né? Nesse rumo que a gente está tomando. Agora, com essa pandemia, assim, é claro que ainda é muito cedo para a gente tirar conclusões de como vai ser, o que vai acontecer, mas a gente pode pensar algumas possibilidades, né? Ou, ou, ou a sociedade percebe que
modelo, principalmente o modelo econômico, precisa de outro rumo ou vai se radicalizar mais ainda, né? Porque aí a gente tem a liberdade de escolher nesse sentido, qual rumo tomar. Agora, existem muitas variáveis, né, daqui para o futuro próximo, que o rumo é muito imprevisível, mas que o despertar dessa consciência já apareceu em muitas pessoas, eu acho até evidente, né? Assim, se vai se manter essa cooperação e em que nível, né? Em nível macro, nível micro, a gente ainda não é fácil de prever, né? Sim, eu tenho feito algumas reflexões, né, comigo e de grupos que eu participo, e eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande, né, de construir a alternativa ou as alternativas, né, de forma que a gente crie uma ponte entre esse sistema predominante que a gente tem, né, esse sistema econômico predominante, e uma outra possibilidade, um outro sistema. Porque me parece que a gente cria algumas experiências, mas elas não conseguem ter força suficiente ou permanecer tempo suficiente para que se expanda, para que se estenda, para que se amplie. E aí, eu acho que ainda a gente tem um caminho aí de amadurecimento para fazer uma transição aí do que a gente tem atualmente e do que a gente precisa, para onde a gente precisa caminhar no futuro, né? Em relação a um processo que seja mais cooperativo, porque, por exemplo, assim, não fazendo nenhum julgamento, assim, mas muitas vezes a gente descobre, né, participa e se aproxima de experiências que têm a cooperação como princípio, mas quando a gente está lá no dia a dia, no lidar com os desafios, com as dificuldades, com o fazer cotidiano, a gente se dá conta que a gente tem questões, né, interpessoais que dificultam o processo de cooperação. E aí algumas atividades elas até são descontinuadas por dificuldade mesmo das pessoas se autogerirem, né, se dialogarem dentro de uma unidade para que certos projetos caminhem. E aí eu acho que são experiências muito válidas e que nos trazem muitos aprendizados, mas essa ponte, né, estou usando esse termo, para a gente caminhar desse sistema, desse processo atual para um processo mais saudável, ainda tem algumas chaves aí que a gente precisa compreender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, tu conseguiria fazer um exercício de reflexão de como é que seria a possível visão do Camus diante desse cenário que a gente tem hoje, assim, tipo, conhecendo um pouco o que ele construiu e a vida dele para transpor esse pensamento para o dia de hoje? Só comentar uma coisa que tu falou e da questão das experiências que a gente tem, né? De certa forma, a gente pode pensar também que a peste também tá em nós, né? Assim, também no sentido de que existem também os microfascismos, né? Dos nossos cotidianos. Também ninguém é purista, assim, de acreditar que é simplesmente uma luta do bem contra o mal. De que a gente está do lado do bem e eles estão do lado do mal, né? Nós também temos as nossas pestes em nós, né? E aí, como a gente não colocar para fora, né? Para o mundo não se desfazer, também nas nossas micro-relações, né? Porque a gente se fala muito do macro, mas tem essa questão
do engajamento micro, né, ali do cotidiano. E o que ele pensaria hoje, eu acho que ele diz que escrever é agir, né? Ele, como escritor, provavelmente ele estaria, como alguns filósofos têm se posicionado, filósofos como Zizek, né? Tem tido algumas polêmicas aí com ele, o Agamben, né? São dois os filósofos europeus que têm se posicionado. É, o Zizek, né? Até tem um certo otimismo de que ele acredita. Eu não li o artigo dele, né? Mas eu vi comentários de que ele tem um otimismo de que a sociedade após essa pandemia tende para uma cooperação e uma solidariedade, né? E aí outros já são mais pessimistas, acho que talvez o capitalismo fique mais forte, né? Mas o Camus estaria se posicionando, né? Ele disse que escrever é agir, então ele estaria inserido aí na resistência, talvez no caso como ele era jornalista, ele estaria no dia a dia tentando passar informação, né? Até estava lendo sobre ele como ele tem alguns artigos que ele critica a própria imprensa, né? E ele fala da questão de escrever claro, né? Ele estaria buscando uma linguagem clara para se pensar o cotidiano e se inserir na realidade como um escritor, né? Um pensador, e iria tentar fazer as conexões dele, tanto no sentido ético, político, quanto no sentido realmente da nossa fragilidade, né? Isso lembra da nossa fragilidade, da nossa finitude, né? O que a morte coloca em evidência, assim, é justamente a nossa finitude, né? E esse despertar que é o que a gente falou no começo sobre a questão do mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo demonstra um pouco disso, né? De que existe um despertar para esse fato e o que a gente fazer com isso, né? O que a gente fazer é tanto que a minha monografia é sobre isso, sobre as consequências, né, do absurdo. Então, o que a gente tem que pensar é quais as consequências, né, de constatar isso, de constatar a nossa finitude nesse sentido, no sentido político, de constatar que rumos a sociedade vai tomar a partir de agora. Mas eu peguei aqui a epígrafe do livro do meu orientador, que é A Dimensão Ética da Revolta, do Emmanuel Germano, Filosofia, Política e Arte, porque aí, na epígrafe tem uma frase que eu lembrei, mas eu não sabia de qual eu peguei aqui agora, que tu perguntou sobre a questão da solidariedade, né? Se chega a essa solidariedade, ele diz assim, vendo a miséria do sofrimento, né? Quando você vê ali no sentido prático de você, é, ele sempre pensava nessa questão da resignação, né? De ou você se resigna ou você luta, né? Como ele tinha problemas de saúde, né? No caso da tuberculose, ele pensava sempre muito na vida, né? E aí ele era um cara que amava muito a vida, falava muito a vida, queria viver mais, porque a tuberculose naquela época matava muito fácil, então eles sempre achavam que a morte estava bem perto dele. Acabou falecendo num acidente de carro, né? Uma tragédia assim, mas ele sempre pensava isso na vida. Eu acho que ele queria deixar essa mensagem para as pessoas, né? Da vida, a vida, independentemente do, do que você vai
vai pensar ideologicamente, mas a questão da vida era uma questão central para ele, né? Por isso que ele se posiciona dessa forma. Eu escutei uma parte do comentário que tu fez, né, do livro do teu orientador, porque aqui deu um lag assim na conexão, Eu percebi. mas talvez para quem estava ouvindo não tenha chegado dessa forma, tenha ficado constante. Mas uma outra coisa que eu me lembrei, eu estava tentando recordar o nome, né? Tem uma economista, uma mulher economista muito conhecida no meio econômico, né? Para os economistas, mas externamente ela não é muito conhecida, que ela chama Elinor Ostrom. Talvez ela já tenha até falecido. E ela teve uma pesquisa muito extensa que ela conseguia comprovar que o princípio das relações era a cooperação, né? Ela tentou, né, ao longo da vida dela, demonstrar que, na verdade, esse impulso egoísta, né, esse impulso econômico individualista, ele não era a predominante, ele não era o impulso principal, né, das relações. E aí ela consegue, por diversos estudos em vários países, que ela coordenava pesquisas em muitos países durante muitos anos, uma amostragem super extensa, demonstrar que a cooperação era o princípio, né, que existia e que predominava nas relações sociais e econômicas, né? E, e aí eu acho interessante fazer um diálogo com esse aspecto do microfascismo, né? Mas eu acho que isso que eu comentei da cooperação dialoga com um pouco com o que tu comentou agora, que a percepção que a Elinor Ostrom mostrava era que, diante das situações desafiantes que se apresentavam a uma determinada comunidade, a um determinado grupo, sempre se instalava a cooperação, né? Mesmo que houvesse pequenos impulsos egoístas, em última instância, digamos assim, o que predominava era a cooperação. Então, por exemplo, a gente vendo aqui agora que no primeiro momento as pessoas correram para comprar o papel higiênico e acabou o papel higiênico, que esse é um impulso inicial bem individualista, né? Depois pipocaram movimentos de arrecadação de itens para compartilhar, né, com pessoas em situação de rua, né, ou pessoas que ficaram em dificuldade financeira, né? Então, assim, a sociedade tem esses mecanismos microfascismos, né, nas nossas relações interpessoais rotineiras, e às vezes eles impedem que a gente construa esse processo cooperativo de forma mais duradoura ou mais profunda, né? E aí a minha reflexão, que aí é uma reflexão pessoal, é de que talvez o que esteja acontecendo nesse momento, que pode acontecer daqui para frente, é que a gente aprofunde os níveis de cooperação, né, que eles já existem, que eles são o princípio, né, a atividade econômica, mesmo a capitalista, ela é uma atividade de interdependência, né, e aí, por princípio, é uma cooperação, mesmo que ela se estabeleça através de uma relação de troca monetária. A gente talvez esteja caminhando para aprofundar, né, outros níveis de cooperação que tenha como princípio, como é que se diz, impulsos diferentes, e não o da troca, não de receber, né, não, dar porque eu quero receber, fazer algo porque eu vou receber algo em troca, ou oferecer algo porque eu vejo que o outro está nessa situação limítrofe, né, entre a vida e a morte, né?
e aí talvez se estabeleça um processo de cooperação que consigam chegar no outro, ou consigam estabelecer relações uns com os outros, né, a partir de outros pontos, né, de conexão. Até porque existe um efeito borboleta aí também, né? No sentido assim de que se você é, faz algo aqui hoje, vai afetar lá no Japão, no sentido de que está tudo conectado, né? Então, se acontece uma coisa, uma coisa ruim como uma peste, uma doença, um vírus, você não, como a gente vê, não tem classe social, né? O vírus, não adianta você é, achar que tá imune, né? Da mesma forma, a solidariedade, se você compartilha, como parece muitos exemplos, como hoje mesmo passou na televisão, um rapaz que estava na fila disse que estava desempregado, daqui a pouco começou a aparecer outras pessoas doando comida para ele, oferecendo emprego e tal. E aí aquela comida que ele ganhou, ele já foi dividir com as outras pessoas que estavam na fila, né, com ele. Aí ninguém sabe em que sentido é, isso pode ser contagioso pro lado da cooperação, né? Porque é, o egoísmo a gente vê muito muito, acho que é algo que foi sendo gestado na sociedade, mas e que se propagou pelo mundo, mas que a gente vê exemplos por exemplo, tribos indígenas ou nas comunidades africanas que tem como princípio já esse comunitarismo, né? Algo mais o coletivismo, essa questão do individualismo, do egoísmo, é muito uma ideologia que eurocêntrica, talvez, né? De um pensamento do indivíduo e, a questão do coletivismo, da solidariedade que já estava em povos originários, por exemplo, daqui, as comunidades indígenas, acaba se mantendo de uma certa forma, né? A gente vê de uma forma micro, mas o desafio é de que isso seja é, uma, uma coisa que faça parte da cultura, né? Que passe para um macro, né? Que é, o Beppe Grillo, que é um político italiano, dizia que a honestidade ia virar moda, né? Então, nesse sentido, talvez se a solidariedade virar moda, faça parte da cultura, pensando nesse instinto de sobrevivência também, no sentido do cuidar de si e do cuidar dos outros, né? Cuidar de si e cuidar do coletivo, porque o tempo inteiro, hoje a gente percebe que isso faz cada vez mais sentido, né? O cuidado de si acaba sendo o cuidado do outro, né? Se você não se contaminar, não desrespeitar as orientações da OMS, você está cuidando do coletivo, mesmo que indiretamente. Sim, hoje eu entendo, né, depois de passar por alguns processos de autoconhecimento, de que esses impulsos, digamos assim, todas essas tendências, todos esses aspectos, eles nos habitam a todos, né? Seja nós numa sociedade urbana, ocidental, seja um indígena ou alguém numa tribo africana, isso é algo que está no nosso ser, né? Só que o que aquele meio, o que aquela construção social do entorno vai permitir que se expresse ou não,
né? Vai fortalecer aquele impulso ou não? E aí, o que que exatamente eu preciso olhar, o que que eu preciso ver, o que que eu preciso aprender? Aí a gente pode vir para várias coisas assim. Então, por que que eu nasci numa cidade ocidental, urbana, e por que que o outro indivíduo nasceu numa sociedade que é mais comunitária, né, que tem um viver menos individual? E aí são outras questões filosóficas existenciais que a gente pode entrar. Né? A gente está com quase uma hora de diálogo. E aí talvez a gente possa ir caminhando para fechar. Eu achei massa compartilhar, tá? Bem legal esse intercâmbio. Tu tem algo que tu queira colocar, que tu queira acrescentar, assim, como, sei lá, talvez fechamento? Eu queria agradecer, né, assim, o convite que tu fez de participar, discutir sobre essa questão da peste, pensando nessa conexão entre filosofia e literatura, né? Até existem outros livros também conhecidos com um tema parecido, né, no sentido político aí do George Orwell, né, 1984, que fala também dessas sociedades totalitárias, também do Aldous Huxley, né, do George Orwell também A Revolução dos Bichos, né? Do Aldous Huxley Admirável Mundo Novo. São livros que eu acho que são parecidos aí com A Peste, nesse sentido, né? A, fala de distopias, né? Mas que também faz essa conexão aí no sentido político de sociedades totalitárias, de sociedades em que o Estado domina tudo, né? A opressão do Estado aí como uma alegoria. E aí, para finalizar, fica essa reflexão sobre a questão mesmo da solidariedade, né? Até porque, de certa forma, ele diz que ao final do livro, né, ele diz a peste saiu, mas a peste pode voltar, né? Então, no sentido político também tem isso, né? A gente achava que a gente, por exemplo, estava livre da peste da ditadura e ela está todo o tempo aí, como dizia o Bertold Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Então, né, nesse sentido, a gente ainda acha que ganhou definitivamente a, a democracia e aí não só no Brasil, né, mas em vários locais do mundo, sociedades cada vez mais totalitárias estão voltando, né? Então, fico alerta de que nunca existe uma vitória definitiva, né? Nesse sentido, a gente tem que estar sempre no combate e no engajamento contra as pestes, né? No sentido político, no sentido social, no sentido biológico. Mas eu vou ampliar o convite, fazendo não necessariamente um contraponto, mas acrescentando uma perspectiva, né? Como eu estava falando, assim, no meu entendimento, tudo isso nos habita, né? Então, assim, inclusive a construção externa de termos lideranças ou grupos que têm uma visão que são autodestrutivas, né, do ponto de vista social, acho que a gente tem algo para descobrir, para aprender, para compreender que nós, enquanto coletividade,